Daniele, maybe you can also get my name right on my label. If somebody's able to correct it. So please close your microphones and we are going to start Por soon. favor, desliguem seus microfones que nós já vamos começar. Hello everyone. Thank you so Olá a much for being todos, here. muito obrigado por We are in estarem the aqui. session 3. Nós We estamos na are tackling sessão climate 3 resilient and sustainable health do systems and curso de facilities. Today Centros we are de going to Saúde discuss Sustentáveis vulnerability e and Resilientes capacity contra as assessment Mudanças for health Climáticas. Nós vamos authorities and falar sobre communities. vulnerabilidade e avaliação de capacidade Just para to remind comunidades e you, centros de we saúde. have Deixa eu lembrar vocês simultaneous que nós interpretation temos tradução in simultânea French and in em Portuguese. inglês e You just francês need e to click in the português. logo Você in só your precisa toolbar clicar no and globo na select the barra de language baixo that you prefer. para selecionar o idioma que você preferir. The course Os objectives objetivos do are curso analyze são climate-related health analisar risks and riscos de saúde behavior-driven relacionados ao adaptability clima e poder assessment for health conduzir systems and facilities avaliações de using adaptação e WTO national vulnerabilidade para frameworks, sistemas de develop and saúde implementing usando climate os quadros adaptation da and resilience OMS e strategies for nacionais, health desenvolver e facilities implementar that address estratégias de infrastructure and adaptação e resiliência maintenance, climática para workforce centros de capacity, saúde service que continuity, and endereçam emergency preparedness, infraestrutura, manutenção, design and capacidade da justify força de trabalho low-carbon, e preparação resource-efficient para emergências, healthcare desenhar interventions, e including sustainable justificar energy, intervenções de water saúde procurement and com waste bons management recursos e de baixo systems, carbono, incluindo integrate energia and apply sustentável, climate sistemas de resilience gestão de resíduos e água e principles into aquisição, health system integrar e planning and aplicar princípios de policy, resiliência climática align em with national planejamento de sistema adaptation de plans saúde, and health sector aliado aos strategies, planos and de adaptação communicate nacional e aos and setores de advocate setor, for estratégias de setor de climate-related health saúde, e risks and comunicar e defender evidence-based que os riscos solutions de saúde to relacionados ao clima e policymakers, as soluções baseadas em communities, evidência and para cross-sector formuladores de stakeholders políticas, using comunidades clear e and target stakeholders usando strategies. estratégias claras e direcionadas. We have 12 sessions in Nós this temos 12 course, sessões nesse 11 curso, sessions 11 throughout the sessões next 11 nos weeks. próximos, We are in nas próximas session 3, semanas. Nós estamos na and sessão the last 3 session e a will última be sessão on November vai 12, ser one month no dia 12 de after the novembro, um session mês 11, após a sessão where 11, some of you can onde be alguns de invited to vocês participate and podem present participar a e case study apresentar here. um estudo de caso. So this course Esse will curso offer vai certificate for oferecer those who attend certificado 8 para aqueles or que more vão sessions comparecer a live 8 ou at mais Zoom and also sessões passing ao the vivo final no Zoom exam e with a, passarem no with a exame final score com uma higher than pontuação 70%. maior de 70%. Your attendance is A sua automatically participação é recorded during the registrada live Zoom automaticamente durante as sessions, sessões and do Zoom your e individual a attendance sua is only participação counted individual if só you será join contabilizada using se você your entrar personal através da Zoom. sua conta pessoal do Your Zoom, attendance usando o is link not enviado por counted if you e-mail. Sua join participação não será with your contabilizada se community, você and entrar com YouTube um view link is ou not e-mail de um counted as colega. E as attendance. visualizações do YouTube não serão contabilizadas para efeitos de There will be a presença. final exam. Vai haver um It exame will no have final. 25 Vai multiple ter choice or true or 24 false perguntas de questions, múltipla and escolha the e link verdadeiro e for the falso, final e o for link the final exam will be para shared in the a prova final day final vai ser of the compartilhado course, no último dia do and it will curso be closed in the next Sunday. e vai ser fechado no domingo seguinte. This course, this session will have Essa 90 sessão vai minutes. ter We have 90 two minutos. lectures, two Nós temos presentations today, duas apresentações no and at dia the de end we hoje have a e no discussion. final das And apresentações nós if you vamos have any ter uma questions, please discussão. Se include você in the tiver alguma Q&A pergunta, box. você pode This session will be colocar a recorded and pergunta will na be caixinha Q&A. posted in YouTube in As gravações das aulas vão 48 ser hours. disponibilizadas na página do curso e no YouTube. If you haven't a chance Se yet, você please ainda não teve join a chance, por our favor, WhatsApp participe group. do nosso The grupo de link will WhatsApp. be also in O the link chat. também vai estar no chat. I'll give you some Eu vou dar seconds to alguns scan segundos the a QR vocês code. para escanear o QR Code aqui. And today's session's E a objectives sessão de are hoje, os apply the core objetivos são concept of aplicar os climate conceitos hazard, exposure, principais de riscos vulnerability, climáticos, adaptive exposição, capacity, and vulnerabilidade, risk capacidade adaptativa e within risco health dentro facilities dos and centros de community saúde context.
e contextos explain the concept comunitários, of explicar o climate stress conceito testing de for health teste de system in estresse climático facilities, para sistemas e centros de saúde, educating to à prepare medida for que se future relaciona climate à change impacts, preparação para develop futuros integrated risks impactos and das solution mudanças climáticas, matrix, desenvolver linking matrizes de risco e facilities and solução integradas, vulnerabilities to ligando practical os centros adaptation e and as vulnerabilidades resilience de building comunidades, a actions, adaptação enhance prática e vulnerability ações and de criação capacity de assessment resiliência, e usar outputs a to avaliação de inform vulnerabilidade e health system capacidade adaptation para planning, informar o strengthen planejamento de cross-sector adaptação do sistema de collaboration, saúde, and improve fortalecer a preparedness for colaboração climate entre os shocks setores e melhorar a or preparação facilitate climate aos choques recovery. climáticos, tanto nos níveis da Today comunidade we e have também these two nos centros amazing de saúde. Nós presenters, temos dois Professor Genito Mauri, palestrantes incríveis Assistant hoje, professor Professor at the Genito Faculty of Science Ma at Eduardo Mauri, Mondlane University, and Professor Bob Mesh, que é Executive and doutor em Ciências Regional Ambientais e Head, Geográficas pela Department of Universidade da Family cidade and Wardens do Cabo, e at professor Bob March, Stellenbosch que é chefe do University. Executivo e de Divisão do Um, Departamento I de will start with Medicina, Emergência e Professor Família. Eu vou Genito começar com o professor Mauri, Genito who Mauri, holds a PhD in que é Environmental and doutor em Geographical Science Ciências from the Ambientais e University of Geográficas Cape pela Town in South Universidade da Cidade Africa. do Cabo, na He's the África do Sul, researcher and é assistant pesquisador professor e at professor Eduardo assistente na Mondlane Universidade Eduardo University in Mondlane, Mozambique, em Moçambique, specializing in com climate especialização adaptation. em adaptação Among his climática. portfolio of Entre climate suas initiatives, he iniciativas has climáticas, ele significantly promoveu advanced public health avanços resilience significativos na by resiliência da supporting saúde pública Mozambique's ao briefing apoiar on as avaliações de vulnerability and referência adaptation, de vulnerabilidade e assessment and adaptação facility de pilots Moçambique e before projetos leading and piloto em implement instalações antes de actions to liderar help o National Plano Adaptation Plan. Nacional de Adaptação em He's Saúde also do an active país. member of the Ele também é WTO membro ASH and ativo da contributor ATASH da to OMS Early e Warning for colaborador da AI iniciativa initiative in Early Warning for Mozambique. AI em Thank you so Moçambique. much, Genito. Muito obrigada, Genito. I will share for you your Vou compartilhar presentation, a sua apresentação agora. and you can let me know E vocês me avisem se estiverem vendo. when I can advance. Yes, I can see it. Can I start? Sim, consigo ver. Posso começar? Claro. Can you see? O senhor Yes. está vendo? Okay. Can you go to the cover page, please? Sim, você pode ir para Sorry. a capa da apresentação, por favor. So, thank you very much. Ok, muito obrigado. Bonjour, boa tarde, good afternoon, or Uma good boa day, tarde a everyone. todos ou bom I'm dia. Felipe Moura from Mozambique. Eu sou Genuto Mauro de Moçambique. I've been tasked with this huge responsibility Me deram essa of grande driving this responsabilidade session de liderar 3. essa sessão 3. So we are somehow going to spend the Então, nós next vamos passar os próximos, 30, talvez 35 30 minutes on ou one 35 of minutos the most practically useful em skills in climate uma das resilient health habilidades mais systems work, úteis em sistemas de the saúde, VCA, the Vulnerability que and é o Capacity VCA, Assessment. que é a avaliação de capacidade e vulnerabilidade. So as was presented by Daniele in Como já foi previous apresentado pela sessions, Daniele nas we sessões looked at the anteriores, interrelationship nós between olhamos essa climate change and relação health and so on. entre So what mudança we're going to be climática e doing saúde. today O que nós vamos fazer hoje is somehow practical by the end of this é bem session. prático. No final dessa You sessão, should be able to vocês vão conduct or make the conseguir commission conduzir a ou VCA for pelo a health menos facility and entender como é que funciona uma also VCA translate the num centro de findings saúde ou into traduzir esses what would be achados called em o prioritized que nós action. chamamos de ações We'll go through 5 prioritárias. areas Nós vamos ver why this 5 is áreas, important, why VCA is porque isso é important. importante, por que que We'll talk VCA é about the importante. core Nós vamos concepts falar that sobre os you need to conceitos fundamentais understand para vocês and entenderem the steps of the e VCA as methodology, etapas da including the metodologia stress testing VCA, and incluindo o risk teste scoring de and estresse how to e turn os these riscos e como findings determinar into plan. esses achados e One transformá-los em planos. principle we have to have before Um we start princípio que nós temos is que that ter antes de VCA is not começar é que VCA about finding não é só everything that is encontrar wrong. It's tudo que está errado. it's more of finding what É mais encontrar it's also more of finding what already works, o que the já funciona capacities, também e as the follow that works capacidades that exist, the people who hold que já existem e as things pessoas together and so on. So que next slide, please. conseguem passar por tudo isso junto. Próximo slide, por favor.
Daniel, okay. So, this is somehow widely known. The health Isso já facilities é in Africa conhecido que os face centros de what saúde na África enfrentam we would call o a que nós double burden chamamos from climate de change. dupla On carga one das side, mudanças climáticas. more De um patients lado, arrive, as you can mais see pacientes on estão this chegando, quando diagram vocês podem ver nesse diagrama aqui, draw. More patients arrive, mais pacientes chegam, floods displace people, heat waves cause isso dehydration and substitui cardiovascular as events. posições e, Droughts principalmente affect com eventos nutrition and cardiovasculares, waterborne isso afeta a diseases. nutrição e as doenças mais Focusing on droughts vulneráveis. now, Eu vou just focar na seca agora, because of the announced mega El Niño porque event, which has a foi já drastic effect in anunciado um evento precipitation do Super El in certain Niño, que regions of várias Africa. So precipitações I que vão thought this would acontecer be na região very da important África, to mention. então eu acho On que the other seria side, importante the mencionar. E do facility outro lado, nós itself temos is already o under centro de stress. saúde We que have está power sob cuts, we estresse, have nós road temos flooding, we have cortes de water custos, shortages, nós temos staff who cannot escassez reach work de because funcionários, pessoas the que não ways, the podem pathways trabalhar por causa dos are caminhos que os already levam ao closed. centro de So saúde já this estão is not a fechados future por plan. causa de It is problemas happening now in most of naturais. our Então, isso está countries. acontecendo Let's say na Mozambique, maioria dos Malawi, países, here em in Zimbabwe, Moçambique, Malawi, Madagascar, and so on. And across the Zimbábue, whole region, Madagascar, e em toda a are região, already managing this kind of eles já pressures estão lidando simultaneously. com So essas a pressões VCA simultaneamente. Então, todo will tell us VCA exactly where the vai nos facility dizer sits in exatamente this script, qual é o what is the status already desse centro de what is already saúde, o que já está fragile. funcionando, It o will que já está also tell us frágil, what is holding e também and vai nos what can be dizer reinforced o before the que next que pode shock ser arrives. reforçado So this is why VCA is para o not próximo optional for choque, climate antes do resilience in the próximo system choque chegar. or Então, an não health é planning. um It is a planejamento diagnostics opcional, é um that diagnóstico makes everything else evidence based. que So throughout this torna tudo session, we will try baseado to em follow evidência. Então, durante a this sessão, health nós facility that vamos face three acompanhar recurring um centro de challenges. saúde que One está is com desafios recorrentes. seasonal flooding Um deles é um sistema de enchentes, of access roads. The other one de is extreme rotas de heat events acesso exceeding, let's e say, outras 38 de degrees Celsius calor and extremo. intermittent power cuts, power and water cuts. Nós So tivemos também this facility paralisações no fornecimento is de água e considered to be energia nessas regiões, e characteristic. It's isso é not only considerado in name, uma but also característica everyone else here não só nessas participant regiões, in mas this com presentation todos que will participam dessa recognize. apresentação também. Genito, Um, Genito, I think before we your can go any further, I don't know if the Genito, slide is changed. Antes de eu avançar, não I sei think se os slides estão your mudando. internet is a little bit Eu acho unstable. que a sua Maybe you internet está um can pouco turn off instável. your video. Se você Can quiser, you você hear pode me? desligar o seu vídeo. Você consegue ouvir? Let's wait a little bit. We have some Vamos esperar um technical issues pouquinho. here. Problemas técnicos. Genito? Genito, me ouve? I think we lost him. Acho que perdemos Genito. Let's wait a little bit. I think he will. Vamos esperar um pouco reconnect. para ver se ele se reconecta. If he don't reconnect, maybe we can. Okay, Genito. Can you hear me now? Ok, Hi. voltou. Allow Maybe you me. can. Sorry. I'm Maybe- talking about intermittent power cuts and Peço desculpas, eu estava falando sobre corte de having the energia same intermitente same e estou problem tendo here. o mesmo problema So if aqui. you allow me, Turn off. I will turn your off the camera. Yeah. Eu vou Thank you so desligar much. minha câmera aqui, eu Thank acho you. que melhora. So thank you for your patience. So Obrigado pela as I was paciência saying, de we need vocês. to Como eu estava confirm dizendo, nós before precisamos, we can go any nos further. principais The conceitos aqui, health antes society de meetings avançar, and, ter o sometimes significado conflating preciso, them às leads to vezes wrong, conflitá-los interventions.
E em So relação a we should start intervenções, by nós devemos defining the começar hazard. definindo o A perigo. hazard is the climate event O perigo itself. é um evento So when we climático say por hazard, si só. Quando a gente hazard, fala we perigo, are talking about the a gente está floods, falando the heat sobre wave, the as ondas de cyclones. calor, It is as something that enchentes. is external to the É algo facility. que You é cannot change externo it. ao centro de saúde, você não So pode mudar. hazard is the climate Então, event o itself. perigo é o evento climático, When we propriamente dito. say exposure, Quando a gente fala is whether your exposição, facility or é se community are a in the path comunidade of ou that se o hazard. centro de saúde está no So caminho a daquele perigo. facility on the Então, um centro de floodplain saúde is exposed. está So numa área exposure plana, is está exposta. partly Então, a a exposição physical geography parcialmente question. é Is uma where questão we are geográfica. located. É onde o centro So está localizado. vulnerability, A in turn, vulnerabilidade, is por sua the internal vez, conditions that will são as determine how condições badly internas que affected vão you definir will be when como the você hazard vai ser hits. impactado caso So a aconteça um facility with perigo. no Então, backup um generator, for centro de example, saúde, se não is tiver vulnerable to power gerador, por outages, exemplo, like está just happened to Brazil. vulnerável a cortes de energia, por exemplo. Vulnerability is about A internal vulnerabilidade fragility, how tem a ver fragile com a we are. fragilidade And interna. it is Quão where frágil most nós intervention somos. opportunities E lie. é onde On the other estão as hand, maiores oportunidades de risk intervenção. is the combination, E risco é a which means combinação, the probability that que é a harm will occur, probabilidade de um dano shaped by the ocorrer, hazard, moldado exposure, and pela vulnerability exposição together. ao risco e On the ao other hand, perigo e à adaptive vulnerabilidade. Por outro lado, capacity is what capacidade we would call a adaptativa é o buffer. que nós chamamos That's why you see de that negative proteção. sign on under Por adaptive isso que a gente capacity. botou Adaptive capacity is separado the ali. A buffer. capacidade Strong adaptativa é a community health worker proteção. networks, for example, São redes de emergency saúde e protocols, comunitárias, ou stored protocolos de supplies, emergência, referral é, agreements. Those kind of armazenamento de buffers materiais. Então, reduce risk essas são as even when proteções hazard que and reduzem exposure o remain the risco, same. mesmo que a exposição ao On the perigo relationship seja a between mesma. A vulnerability and relação entre capacity, vulnerabilidade e for example, capacidade, would bring this por exemplo, example vai of a trazer um facility exemplo aqui de um centro de saúde that has significant vulnerabilities one to tem many, muitas such as vulnerabilidades, infrastructure, for example, como while infraestrutura, having strong capacities in e other, enquanto tem a such as community trust. capacidade de confiança So da the comunidade, por VCA that we are exemplo. going to apply Então, should o be able to VCA que nós capture vamos aplicar all these deve aspects. determinar todos Next slide, please. esses itens. Próximo slide, por favor. So we would say that risk Então, eu diria is que o determined risco by é readiness. determinado pela prontidão. I'd like you to hold this slide in mind for the rest of the section. Lembrem sempre desse So slide aqui para o we're resto da comparing sessão, two facilities, que nós estamos comparando same dois flood, centros de saúde but aqui, com a mesma completely different enchente, outcomes. mas So on the diferentes left-hand side, we resultados. see Do lado facility A esquerdo, você vê a has no instalação flood número response A, plan. que não tem So nenhum medications plano are stored de resposta a at floor level, enchentes. a single road access route, Todos and no estão community early warning system. no térreo, When the flood não arrives, tem in gerador e this case, reserva de água, services will collapse within e os hours or serviços vão minutes. entrar em Sometimes we have a colapso case in Brazil em when horas ou até we have minutos nessa a health situação. unit which is in Nós a temos very uma bad unidade de situation saúde que está em they uma collapse situação muito ruim due to flooding. quando se fala em And the cold enchentes. chain in this case will fail. But for the case of facility B, Mas para o if you see the caso da instalação diagram número B, on você the vê no right-hand side, diagrama bottom right, aqui, you see has a documented flood protocol, tem um medications protocolo elevated, documentado com an early os warning medicamentos agreement with the estão village chief, for example, elevados, pre-positioned supplies, and staff on standby. When the tem same uma flood equipe de arrives, when the same stand-by. Então, hazard quando arrives, ocorre uma services will enchente, continue os to serviços continue vão to work with continuar some funcionando disruption, com or alguma there is no interrupção, logicamente, mas não vai no haver cold chain loss. uma So the perda muito hazard in this grande. case did not Então, change, o either for perigo não case A mudou or nesse B. caso, What changed mesmo was na the instalação readiness. número How A ou ready número B. O are que mudou we foi a to face prontidão. this Quão hazard? pronto nós So estamos para the enfrentar readiness is esse built perigo. through Então, a assessment and prontidão é planning. feita por meio Our de district planejamento e facility is closer to avaliação. facility A than facility B in most of African countries. The Então, isso road acontece na maioria dos floods países for 2 or 3 africanos. days A each maioria season. das enchentes There is levam no 2 ou rigid 3 protocol. dias. Staff Então, rely não on existem informal muitos phone calls to warn protocolos. each other. Então, And eles vão ligar uns para os outros, os one more funcionários, para distinction is that poder the facility is saber not o que just about fazer. the building. Então, a We are unidade de talking here saúde about não é só um prédio. Nós estamos we're not falando talking about the reinforced concrete Nós estamos falando de concreto structure reforçado, ou with no uma generator estrutura or no sem emergency gerador protocol ou and no sem trained protocolo de staff, emergência, because this is still fragile. porque Resilience is isso ainda vai still ser is a frágil. A whole resiliência is a full system. é que Next é slide, please. importante ter um sistema completo. Próximo slide, por favor. So, uh,
a health facility Uma unidade de saúde is a node of a larger ecosystem, as I was é saying. um nó de vários Climate ecossistemas. stress is O able to estresse snap any climático link in the web that you see consegue tirar here. qualquer link aqui And que each vocês veem. failure will Cada falha aqui trigger another failure and vai the collapse of all these systems trazer that you uma see. outra The falha e vai facility entrar will em colapso de depend todos os on sistemas. Então, multiple interlocking a systems. unidade de We're saúde talking about a precisa certain desse network, the sistema community health workers, interconectado. force commuting from Você elsewhere, precisa de the comunidade, road da força de infrastructure is trabalho, important. a How road infraestrutura infrastructure is affected depends on rodoviária. a A facility infraestrutura é is, the water importante para supply, a the unidade de saúde, continuity of an energy abastecimento de supply, água, the de energia, communication, and all the supply comunicação e chains. também cadeia de What does flooding suprimentos. do to that O que que a ecosystem? enchente faz For com esse example, in the ecossistema? case of Por roads, exemplo, no will be caso blocked das estradas, and as estradas will podem block stuff fechar, from reaching vocês podem the bloquear o trucks. caminho We have the para o acesso até ambulances a and unidade de saúde. trucks that Tem com as cannot reach ambulâncias e whatever caminhões não conseguem destination. chegar ao seu Water destino. systems, for example, will Os also sistemas de água, fail por exemplo, and podem wash falhar o protocols will abastecimento break down. e os Power protocolos de plants will lavagem cause podem that ser cold chain cortados. to O fail corte de and energia também equipment will stop working. pode Each danificar o failure equipamento, will que pode trigger the parar de next. funcionar. Então, cada So falha what we'll be vai doing, the VCA must look ativar uma beyond nova the falha. facility phase. Should be able to try to identify which Você links deve tentar are identificar quais são os most fragile, links que são which mais do you frágeis, control, which do qual you você influence, controla and e which qual do you você have no influencia control e qual over deles que but você não tem must nenhum plan around. controle, An mas deve important distinction planejar. here Uma distinção is importante the aqui service availability is é not a the same as disponibilidade do serviço, service que não é a accessibility. mesma The que a facility can be acessibilidade do open and serviço. staffed, but A for unidade example, for the pode case ter that we just muitos gave, funcionários, for the mas no case of caso the que eu road dei that is aqui, flooded no and the caso da community cannot reach estrada it, que health está services inundada, os are sistemas de functionally saúde unavailable. That podem estar means indisponíveis. accessibility is the Isso torna operational a measure. acessibilidade In our uma medida district facility, operacional. the one that we're going to use in this example, there is no backup Nas water supply. unidades The industriais, às facility vezes não depends tem entirely on the backup, municipal system, então pode which estar no means sistema especially municipal during que vai floods, the perder nearest a sua referral capacidade durante hospital is, for as example, 45 kilometers enchentes. away Por on the exemplo, se tem same um road hospital that 45 quilômetros de distância, floods, aquela and the estrada supply que vai chain estar will have to have a inundada monthly não vai bed poder ser schedule usada. with no emergency stock protocol. Next slide, please. So we're going to go to the Nós vamos ver agora methodology of a metodologia the VCA per se. So da the five VCA. questions that Então, guide as every 5 VCA. questões que So the orientam todo VCA o structure VCA is around é: five a sequential estrutura questions. se baseia They somehow em form perguntas aqui que a practical gente diagnostic forma framework com um applicable quadro at de this scale. diagnóstico aplicado a esse caso. What climate, for the question one, for example, what climate hazards Para a questão matter 1, for this quais facility? são os perigos dos Which events climas que at têm what algum frequency problema and severity no over que what são time delay? importantes aqui? Em que período? Then the question would be who and A what outra is seria exposed? quem está Which exposto? people, Quais services, são as infrastructure, pessoas and e os networks serviços, are in the redes path de of those infraestrutura que estão hazards? no caminho desses perigos? Then the question is the Depois, third one, why a are they terceira é vulnerable? por que que What eles internal são conditions they vulneráveis? have Quais são as that condições make them internas que eles têm que as tornam susceptible to harm? suscetíveis a danos? The fourth question A quarta is pergunta what capacities é que already exist? capacidades What is já working? existem? What O can que be está built on? funcionando? O que que pode ser construído? The fifth question A would quinta be pergunta what seria: actions are needed? quais What do são we as do? ações, as In medidas what order? necessárias? O What que nós sequence? podemos fazer? Qual é a What are the ordem? Qual é a resources that we sequência? have? Quais são os recursos que And nós what are temos the para resources that atingir we esse don't have? objetivo? E quais são os recursos que nós não temos? So should maybe notice that question 4 is more about Talvez vocês podem notar capacities, que na not just questão 4 tem a weaknesses. ver a This capacidade, is não a where most fraquezas. of the assessments É aqui que a that maioria we das know avaliações fail. They produce a long list of são feitas. problems and Eles miss to produzem uma identify the longa lista de strengths that already problemas exist. para ver quais são os pontos So fortes e os pontos fracos que já we will existem. try to dive a Nós bit vamos deeper into tentar nos those 5 questions aprofundar in the next few nessas minutes. 5 So let questões nos us próximos start with minutos. the first Então, one vamos começar com a primeira, on the hazard. Next slide, sobre please. o perigo. Próximo slide. So the first step is to identify O which primeiro hazards are passo é relevant for identificar quais são the os specific perigos facility or relevantes para community. essa unidade de Let saúde, us para not essa assume. We comunidade. should not assume.
Não we have to devemos have hazard presumir, elements. nós temos que ter So, dados, bases, for example, we provas, should look evidências. at Nós these devemos five olhar hazard categories. These nessas are 5 just an categorias aqui de indicative perigos, list, but if we que tem have uma lista different indicativa hazard, aqui, we mas should às vezes also nós temos include. diferentes So perigos para let's see. incluir aqui. Então vamos ver. Do we have Nós floods, temos including inundações, flash and river incluindo flooding? We inundações have fluviais, extreme repentinas ou heat. urbanas. Nós Do we have temos calor drought, drinking extremo, water ondas de calor insecurity? prolongadas. Do Nós we have temos seca e storms and escassez de cyclones? água. Temos tempestades, ciclones, chuvas intensas. And is the disease ecology changing? Ou a mudanças no perfil das In doenças. time, are there any No, shifting no outbreak tempo, tem patterns that we are alguma noticing? mudança no padrão das doenças que nós So não hazard estamos identification percebendo. should Então, a cover identificação dos perigos deve also cobrir the time também frames. What has os happened in the períodos. O que past? aconteceu no So we need to passado? look at the local Nós memory precisamos olhar and a memória local historical records. These are e os highly registros valuable. They're of high históricos. value. Isso é What is altamente happening now valioso. in terms O of que está current acontecendo trends? agora em termos And das tendências most atuais? importantly, E o is mais what importante climate projections are é telling que us for the next 10 to projeções 20 years. climáticas, o que as Because we projeções should climáticas not estão nos plan dizendo que vai acontecer nos próximos 20 based anos, only porque nós on não podemos historical planejar and current baseado somente dos observations, because dados climate is históricos de changing. observações So we should do also look at the passado, porque projections, o clima because the muda sempre, projections temos will que olhar as somehow projeções. shift the As projeções dynamics mudam as dinâmicas, not only of the hazard, but also of the não só risk. do perigo, mas também do So, risco. for example, Southern Africa, the climate Por signal exemplo, is clear. We have o increased sinal frequency para and a intensity of África do Sul é cyclone bem claro, nós vamos associated ter rainfall, more persistent ciclones drought pattern associados a chuvas formation, intensas, population algumas alterações de and warming trend precipitação, that is already é visible uma and tendência pushing heat de stress above aquecimento com what we would calor consider safe extremo, threshold o que a for gente outdoor workers and also patients. qualifica como So limites all these aceitáveis de facilities calor experience extremo. Então, todas flooding essas unidades que passam por inundações e rainy enchentes season. So heat vão events ter have que se preparar para above as the threshold that we temporadas mentioned before, chuvosas. 38 degrees now is occurring on average Agora, 30 days nós per já year, estamos up to vendo five acima de up 38 graus por from mais de 20 I think it's dias no five mês. a Então, decade ago. Malaria isso aconteceu transmission is só shifting algumas seasonally and 5 décadas geographically. So we atrás. should remember Então, nós temos identifying que the lembrar, hazard is not the same as identificar que o assessing the risk. perigo não é o We mesmo must que avaliar o also risco. ask whether Nós the devemos facility is também exposed to this se hazard perguntar se or essa and unidade de whether it saúde is está vulnerable. exposta ao Only perigo e se then we está can vulnerável. have the Somente risk aí management. nós Next slide. podemos ter um quadro perfeito do perigo. Próximo slide, por favor. So this slide is about Esse slide who se and what is fala de exposed. quem e o que So once está we know the exposto. hazard, Como we nós, ask como nós what is in the conhecemos o path. perigo, temos que ver o Exposure que está no assessment caminho. A avaliação da exposição covers four main cobre categories. também So we as talk 4 about principais people, categorias. Estamos falando infrastructure, de pessoas, lifelines, infraestrutura, and infraestruturas networks. vitais So I e think this redes. slide is Eu acho que esse slide self-explanatory. é The people can be autoexplicativo, the que as patients, pessoas staff, podem and ser os vulnerable pacientes, os community funcionários e membros vulneráveis members. da So the infrastructure, comunidade. A infraestrutura you name são it. There's a long os list of infrastructure prédios, tem depending uma on the longa lista setting of aqui the de of infraestrutura the que está facility. no centro da The unidade de energy, saúde, electricity, water, sanitation redes systems, the roads de are part of energia, the sistemas de lifeline, abastecimento de and água, the networks. We can mention here the referral estradas, pathway, podemos supply chain, falar que cadeias de transport hubs suprimento, canais de which links are encaminhamento, physically or que operationally ligam exposed. fisicamente e So operacionalmente a mapping essa exposures exposição. can use Então, mapear a can exposição be done using pode simple ser tools. We muito can use útil satellite e ser imagery, feito com community ferramentas traps, simples. Pode facility ser com walkthrough, mapas da audits, and comunidade, so on. com auditorias. Critical distinction to state Uma we distinção need to state clara aí que explicitly nós is that temos que exposure ter now é que a we exposição, differentiated nós exposure from diferenciamos risk, hazard from exposição risk. Now we are differentiating nós exposure is not the same diferenciamos as perigo de vulnerability. risco e A exposição não é a facility mesma can be coisa que highly exposed vulnerabilidade. Uma unidade right pode on the ser altamente floodplain and still exposta have low no caminho da vulnerability if inundação, it's well mas não ter prepared. nenhuma vulnerabilidade se ela And estiver a bem preparada. facility with very low Se exposure a can unidade be highly tiver vulnerable baixa if the system is exposição, fragile. ela pode So ter we need to alta assess both vulnerabilidade porque separately. não vai Next ter slide. muita infraestrutura para a preparação. Próximo slide. So we should look at the Nós vulnerability. devemos olhar para a Assess the vulnerabilidade vulnerability is the hardest e ver concept to se pin a down vulnerabilidade é because o it's mais not visible difícil, o from the conceito mais outside, difícil, porque não é differently muito from hazard visível. and É so on, API diferente do exposure and so perigo on. e do risco. Vulnerability A requires that we vulnerabilidade dig into the requer internal que condition of the a facility. gente We need saiba as to condições internas da unidade de saúde. look at
Temos que olhar como a infraestrutura foi construída, qual é a idade dessa infraestrutura, quais são as condições, se tem alguma falha detectável, se tem um nível de armazenamento satisfatório. Nós temos que ver quais são os componentes de lavagem, a segurança, a resiliência dos sistemas de saneamento, a disponibilidade do abastecimento de água, a capacidade de energia solar, se a energia é renovável. Temos que olhar as operações, se tem uma falta de protocolos de emergência ou baixo nível de abastecimento, se nós não temos funcionários suficientes, se o capital humano, se a equipe está treinada suficientemente, se tem alguma rotatividade nos funcionários e se a facilidade de acesso à unidade de saúde também está sendo cuidada. Então, o checklist aqui que está disponível torna esse sistema um pouco mais vulnerável. Se a unidade não tem tanques de armazenamento de água, não tem gerador, para caso de falha de energia, ou se o capital humano está passando por problemas de relacionamento e algo do gênero. Como nós fazemos, como nós avaliamos o sistema, a vulnerabilidade do sistema? Nós estruturamos aqui que foi uma lista de verificação e de diagnósticos. Essa lista de verificação tem vários componentes. O que eu estou apresentando aqui é um grupo. Eu vi que tem algumas palavras ali que estão sobrepostas. Nós precisamos olhar a unidade de saúde em diferentes domínios aqui. Aqui eu estou apresentando um grupo de domínios aqui que a OMS tem um checklist de 6 domínios, que é infraestrutura e água, saneamento e higiene. Nós temos os sistemas de saneamento se está funcionando durante uma inundação, se armazenamento de água vai conseguir suprir por 24 horas. Temos que olhar se tem um gerador de backup, se tem uma comunicação, um protocolo de comunicação caso falhe energia, se a gente falar da cadeia de suprimentos, se os estoques de segurança vão durar algumas semanas, se os medicamentos vão estar protegidos. Esse checklist não deve ser olhado como qualquer checklist. Se o perfil do gerador deve funcionar quando a unidade precisa de investimento ou quando ela está forte. Então, para o caso do ATEST da OMS, ele fornece algumas versões revalidadas dessa lista e já foi adaptada por recursos com baixo perfil ou com alto perfil. E nós sempre tentamos voltar a essa lista aqui para saber o que está disponível. Próximo slide, por favor. Precisamos também avaliar. Esse aqui é um dos mais importantes que eu falei, que é uma das etapas que normalmente as pessoas pulam. Quando a gente fala de vulnerabilidade, nós produzimos planos que nós temos que realizar, ou que for mais acessível para investir na infraestrutura, e normalmente está desconectado da realidade local, com restrições financeiras, etc. Se nós mapearmos as capacidades, nós temos que encontrar os blocos, os pilares de planos de resiliência. Nós temos que olhar para essas principais capacidades e os principais indicadores. Primeiro, se tem os planos de emergência e de contingência, mesmo que seja parcial, mesmo que seja planos formais que já foram ativados em eventos passados. Então, esses planos podem ser chamados de capacidade. Capacidade que os agentes comunitários de saúde, em muitos países, são a primeira linha de defesa. Eles conhecem a comunidade, eles sabem preencher essas
falhas. Os sistemas informais de alerta precoce. Nós temos as redes da igreja, da comunidade, então eles têm normalmente esses sistemas de alerta. Essas são capacidades que podem ser fortalecidos. Nós temos sistemas de energia de reserva, ou um painel solar, por exemplo, um tanque de 200 litros de água. Então, essas são capacidades, mesmo que sejam incompletos. Nós temos acordos de encaminhamento com hospitais do distrito ou ONGs que possam fornecer esses leitos. Então, essa unidade, nós tivemos uma enfermeira que tinha 15 anos de experiência, que conseguiu gerir todo tipo de emergência que apareceu. Então, ela tinha um comitê que se reunia mensalmente com um acordo de encaminhamento para os outros hospitais da região. Então, a vulnerabilidade não significa falta de capacidade. As capacidades existem e a VCA serve para nós determinarmos quais são essas capacidades. Aqui nós vemos como nós reunimos essas evidências. A VCA funciona melhor quando nós triangulamos três tipos de informação. Nós temos que pegar dados quantitativos, projeções climáticas, registros de saúde, infraestrutura, idade da infraestrutura, níveis de estoque. Esses números e tendências nós temos que saber. Temos que olhar as auditorias nas instalações, nas unidades de saúde, onde nós temos verificações de infraestruturas usando essas checklists padronizadas para saber quais são as condições que nós temos. Temos que olhar também percepções qualitativas, grupos focais, funcionários, entrevistas com membros da comunidade, exercícios de participação. Isso nos dá contexto e conhecimento local com os números que nós temos. Essa triangulação vai verificar quais são vai ser normalmente nossa única fonte de dados. Pode ser geracional, mas se o funcionário diz que não foi testado em 2 anos, essa informação é importante. A VCA pode nos dar essa ideia. Na região africana, normalmente nós temos recursos limitados e temos esses métodos mistos que não requerem muitos orçamentos muito altos. Isso requer a participação e conversas sinceras com os membros da comunidade. Próximo slide, por favor. Aqui nós temos um aspecto importante que precisa também ser considerado, que dados quantitativos dizem o que está acontecendo, mas as comunidades sabem por que isso está acontecendo. O conhecimento local consegue fechar esses gaps de dados informais. É muito comum em locais na África, nós temos estações onde temos unidade de atendimento de saúde, mas a comunidade sabe exatamente o que está acontecendo e por que está acontecendo. Em muitos locais na África, esses trabalhadores comunitários conseguem mapear uma possível enchente. Eles conseguem identificar quais são as casas que vão perder energia primeiro, por exemplo. Eles podem descrever como historicamente as faltas de energia já afetou aquela comunidade. E um deles aparece nos nossos dados. Se nós triangularmos com essas fontes de informação, isso vai dar mais credibilidade à avaliação, à VCA. A gente consegue identificar o mesmo risco que outra comunidade já enfrentou nos registros climáticos e a gente pode ter evidência robusta. Deve ser o mais informativo possível para ver quais são as diferenças e as semelhanças para poder investigar. Então, esses métodos participativos devem ser implementados com o mapeamento da comunidade, com calendários sazonais e devem rever essas vulnerabilidades para poder se adaptar.
So there is an important once the hazards, exposure, and capacities have been Se a mapped, capacidade e os we need to riscos rank e os what perigos foram had to happen mapeados, first. temos que The ranquear o risk que vai ser feito primeiro. matrix, this is Uma widely matriz known. de risco, isso aí já This é bem matrix conhecido. formalizes A that matriz de judgment by risco plotting formaliza esse likelihood discernimento, a on the probabilidade vertical axis and no eixo the vertical consequences e a on the consequência horizontal no eixo horizontal. horizontal axis. So likelihood is how probably is A this event. probabilidade é While quão consequences, provável esse evento é e quais são as if it happens, consequências. how bad is it Se going to be? acontecer, como é que vai How afetar bad is the impact going to e be como vai ser o on impacto health service delivery? nos In serviços our de district saúde. facility, a 3-day flood, for example, Nós, is moderately por exemplo, temos likely uma unidade de in the saúde que wet passa por season 3 and dias de carries enchente, severe então temos que saber consequence qual é because it cuts off the road access, o contaminates resultado, the water porque vai supply, cortar o blocks out the acesso generator pela, grid. pela That estrada e vai combination cortar places energia. it Então, essa in the top combinação right quadrant, where you have traz the no, dark no red quadrante color, superior which means direito, high naquela coluna priority. vermelha, que An é de extreme alta heat event prioridade. above Um 40 evento degrees is less climático frequent, but de still calor extremo has what we ainda would tem consider high o que consequence for nós whole chain medicines and life-threatening consideramos uma patients. alta So it consequência. also scores it Isso também also tem scores uma high. pontuação What we see on the alta. matrix O que here nós vemos na is matriz aqui are just scores. The matrix will not são take só decisions as for us. pontuações. It A instructs matriz the não vai tomar conversation decisões between por nós. among the facility A manager, the conversa tem que ser com o district health gerente da official unidade, and community com leaders about os where líderes investment and distritais contingency para planning are saber most urgent. quais são os So planos de scores should be contingência que são mais revisited annually as climate projections, urgentes. facility E à medida que as capacity projeções constantly check. climáticas são feitas, nós Next slide. temos que ver qual vai ser a Daniela, how principal am I doing medida. with the time? Daniela, depois você me diz como é que eu estou com o tempo aqui. You can have more 10 minutes. O senhor tem mais 10 Okay, so minutos. yeah, I believe I will use less than that. Eu acho que eu vou conseguir Okay, fazer isso em menos de 10 minutos. Another important aspect is Outro how does aspecto the importante health system é perform como os under sistemas conditions far de more than saúde severe? Because we've been mentioning classificam as feasibility level 2, condições, se but we são also mais have ou menos ou mais the climate severas. projections that are Nós temos telling as us projeções that there is the climáticas que nos dizem possibility que vai of a ter uma changing possibilidade de uma mudança climate that we have now. no So that clima. means we are going to experience Isso climate that we significa have que a never gente experienced vai before. ter So the lived experience and the recording climas will que a not gente nunca have this teve antes. information. Então, So this is normalmente called os testing registros não the vão ter essas system boundaries informações. or Então, a also gente the tem que climate testar stress os test. limites do sistema. So at what point does the Em system que, stop a que functioning? ponto o sistema vai parar de funcionar? So the climate stress test, this is the O question of the estresse climate stress test. climático, essa é But a we're not questão do asking estresse when that climático. Nós não facility estamos can handle a perguntando flood. quando a unidade We vai ask how lidar com large uma a inundação. flood is A gente needed vai ver before the facility quanto can no tempo a longer provide safe inundação maternal care. pode acontecer antes That da gente não threshold, ter the critical boundary, is what we um, are trying to um locate. impacto So no let cuidado us materno, try por to exemplo. walk through our Nós district tentamos example ver in terms um of exemplo aqui figures, in de terms um of distrito numbers. em We termos have de a números. diesel generator with Nós 200 tivemos um meters gerador a capacity. diesel com This will cover all capacidade the de examples, 200 just for you megawatts, to think então about esse é it. só um dos exemplos que vocês podem pensar. So we have a normal consumption of Nós 8 tivemos um liters consumo per normal de hour 8 for lighting, litros por hora for refrigeration and medical para equipment. refrigeração e During the equipamentos grid médicos, outage, e the facility durante only has 25 essa hours. paralisação, nós tivemos só It's 200 25 divided by 8, horas 25 hours of autonomous operation. de If operação road flooding autônoma. prevents fuel resupply for 36 hours, that means, Se isso which is prevenir quite 36 realistic for a horas 3-day flood scenario, de the operação facility num will come cenário within de the critical enchente, threshold at a hour gente 6. vai chegar After num that limite point, crítico. the cold Depois chain will desse fail. ponto, The essa electrolyzer will corrente go out fria and suction equipment is vai subir lost. e nós vamos perder Running this alguns kind of arithmetics equipamentos. before the disaster Então, happens temos que lets fazer managers esses choose. cálculos antes para Should we planejar increase the tank capacity? se a gente Should vai we aumentar a reposition capacidade a do backup tanque, a fuel gente vai pathway? reposicionar Should we o negotiate tanque, priority se nós vamos monitoring negociar or even accept the risk com and build acordos com o a patient abastecimento diversion de água protocol? de Each reserva option ou has its own protocolos de cost and emergência. residual risk. Cada So questão aqui stress tem um testing risco. Então, esse teste makes de estresse those explicit
torna explícito essas vulnerabilidades e essas premissas. A mesma lógica se aplica à falha de água. Então, temos que ter condições de evacuação ou níveis de estoque para saber quais são as condições. Nós temos que pegar os recursos, encontrar a taxa de consumo, encontrar o suprimento e calcular esse gap. Próximo slide. Isso é o que a gente chama de tempo até a falha crítica. Esse tempo até a falha crítica, se nós definirmos, é um diagnóstico preciso, que é o intervalo entre o conceito de um perigo, de um evento perigoso, e o momento que a unidade não vai conseguir entregar o serviço mínimo. Esse intervalo é a nossa janela de ação. O tempo que é disponível desde da alerta até a mobilização de recursos, ativação dos funcionários até chegar ao inevitável. Para um caso de uma unidade de saúde, ter o cálculo combinado de estresse, nós devemos fazer esse teste sempre. Então, o corte de energia de água pode chegar a zero. Então, a energia pode chegar a 25 no abastecimento do municipal, dependendo da parte elétrica, quando o sistema de backup já está exaurido. Então, a gente consegue chegar até no nível de 25. Então, é o mínimo de prestação de serviço comunitário que deve se tornar entre 18 e 20 horas, dependendo de quais são os serviços que nós estamos olhando. Esse de 18 a 25 horas é a janela de ação. Fora isso, a gente não vai conseguir atuar. Nós temos esse efeito dominó dos riscos climáticos. Os riscos raramente ocorrem isoladamente. Um único período desencadeia uma reação em cadeia de falhas sistêmicas. Por exemplo, nós podemos ter uma enchente que a gente bloqueia o acesso da estrada, isso atrasa o suprimento aos funcionários, isso causa interrupção no serviço, que deixa as vacinas inutilizadas, e os pacientes que já estão estressados vão ter que ser levados para outros hospitais. Então, cada cada elo dessa cadeia pode ter o mesmo perigo iniciado. Então, entender essa lógica de cascata muda como nós priorizamos os investimentos em resiliência. Então, melhorar a geração de energia ou para não ter uma medida física muito forte. Então, se a gente consegue quebrar a cadeia para caso haja qualquer falha. Então, se a gente tiver um contraste com a cadeia fria, podemos ver os sintomas que vão causar. Então, um VCA, nós sempre perguntamos, se ocorrer esse perigo aqui, o que nós devemos desativar primeiro? Qual vai ser a primeira coisa que vai ser desativada? O primeiro elemento a ser desativado. E essa desativação vai desencadear o quê? Para o resto da cadeia. Se a gente conseguir desenhar isso explicitamente, mesmo que tenha uma falha simples na comunidade, essa é uma das etapas analíticas mais fortes que nós podemos fazer com a avaliação. Próximo slide. Uma VCA é tão valiosa quanto a ação que ela gera. Então, o que eu quero mostrar nesse slide, isso marca a gestão de riscos até soluções. O que já foi identificado na matriz que eu mostrei aqui, nós devemos mapear até uma medida de adaptação, algo que a unidade ou o distrito ou a comunidade pode fazer, na verdade. Então, medidas de adaptação vão cair numa tipologia útil na medição de infraestruturas, na mudança de ambiente, elevar uma plataforma para proteger os medicamentos, os tanques de água e assim por diante. Nós temos que ter medidas provisórias para mudar a forma como as pessoas se movimentam. Protocolos de dispersão de pacientes, capacidade de verificação,
So in the risk to solution mapping exercise, so Nesse participants often exercício de discover that risco many até high-priority a risks ação, have nós low temos que ter os cost riscos de mais execution solution prioridades com menos custo. Require, for example, Isso simple requer, por documentation exemplo, or agreement uma on hand, documentação simples not ou práticas de acordo ou essentially no convênio budget lines. sem afetar o Next orçamento. slide, please. So here, when the risk matrix Quando a has matriz de is risco pointing to já multiple things that apontou need para várias fixing, coisas que precisam ser the question corrigidas, becomes, where do we a start? pergunta So we é have onde começar? multiple Nós aspects that have temos ranked vários with aspectos more or less the same que point, são mais ou or the menos scores, the com, same score. com Where a do we mesma start? pontuação e So aonde nós the vamos recommendation começar. is to begin A with what we recomendação call precisa ser low dada regret quando a or gente chama no de regret ações de baixo actions. ou nenhum So these are measures arrependimento. that Essas deliver são clear medidas benefits que regardless of how the geram climate outcome benefícios evolves. independentemente So, dos for example, cenários regular climáticos emergency futuros. planning Então, costs num almost plano de nothing. emergência, Staff training como will que custa strengthen quase nada, routine então o care as well treinamento as crisis dos response. funcionários Reviewing, também for é example, the uma stockpile mudança protocols de takes an crise. afternoon. Temos que rever You os do not need a climate protocolos, projection que a to gente não justify precisa de uma that. projeção We climática should para start like justificar this. isso. A gente pode Once the quick fazer wins isso are in motion, rapidamente. you should be able to evaluate Você deve poder avaliar larger investments against os the grandes four criteria. Let's investimentos say em risk 4 reduction. critérios, que é a We'll redução de ask, for risco. example, Você whether the pergunta, por measure that exemplo, se as whether the measure medidas addresses one vão of the mitigar most critical failure points in uma our das cascade falhas analysis that sistêmicas we mais refer to críticas nessa recently. cascata. It is not a peripheral inconvenience, but we need to look at Nós it as a node. precisamos This olhar failure brings down como um nó. Qual multiple é a services. falha que vai The urgency and desativar feasibility vários will ask whether this serviços? can A be urgência implemented e a quickly viabilidade, se isso with pode ser resources feito that we rapidamente com actually os recursos que nós já temos have disponíveis or can access. ou podemos A acessar technical superior facilmente. solution that Uma is solução years técnica away from superior funding que is estão not a anos priority de implementação action não é uma today. We prioridade cannot do that. para It hoje. A gente requires não consegue a lot fazer of isso. Isso planning. requer mais tempo de Equity will ask planejamento. A whether the measure equidade reaches the é most se as vulnerable, the medidas communities vão that offer priorizar as most of the populações mais sustainability, vulneráveis, those who need aqueles que precisam the fewest alternatives, the das staff mix with the least alternativas support, and robustness will e a ask robustez e a whether the manutenção, intervention will se hold a across a range intervenção of scenarios vai and remain agir em maintainable diferentes across cenários once the initial project closes. e se o So projeto what vai we see in the ser visual on this slide atendido. captures Então, the quando a basic gente vê a logic: visão urgency, cost, desse equity, slide, nós temos and urgência, all custo e equidade e in todos one. caem no mesmo funil para uma ação Next, I priorizada. think this is getting close to the end. Eu acho que estou chegando próximo ao final. So again, resilience is not a Então, a resiliência destination where you não é reach um once destino and then que você hold. atinge. So considering that climate hazards are Considerando que changing, os they are perigos shifting, climáticos estão mudando, facility capacities a capacidade das changes, unidades também deve and mudar staff turnover e a and rotatividade de aging of funcionários equipment and community e vulnerability, o which envelhecimento de involves the infraestruturas, socioeconomic de conditions, equipamentos, tudo also isso are está involved in incluído this equation of resilience. The nessa equação de VCA resiliência. conducted A today will VCA, need to conduzida revisit hoje, every, let's say, precisa 3 to 5 years. considerar Sooner, if there esses is a 3 ou major 4, climate 5 event anos. that Se affects tiver the um evento climático extremo que vai facility afetar service uma delivery unidade ou more. a prestação de serviços dessa In terms unidade. of adaptation Em cycle, termos de we should look ciclo at de these adaptação, nodes nós temos que as olhar a todos cycle, esses nós continuous aqui cycle, which para needs um to ciclo be contínuo done recurrently. So que precisa ser assess, feito plan, recorrentemente. implement, Avaliar, monitor, review, planejar, and redo implementar, this cycle. monitorar e So reavaliar. Each Cada completed etapa, cycle will be able to cada generate ciclo evidence that completo vai is gerar needed to evidências que improve the next são cycle. necessárias para melhorar o próximo Also, ciclo. is a need of Também é institutionalization. uma necessidade de Institutionalizing this institucionalização. cycle is crucial Institucionalizar for the esse ciclo VCA é to turn crítico para a VCA VCA, a routine tornar a part of the VCA annual facility uma parte planning, not an rotineira do occasional plano da government-funded planning unidade, e não exercise. algo que é feito só num exercício. Next. Próximo. Finally, Finalmente, I'd like to close with eu 5 queria things that encerrar com 5 coisas think are important to be carried que são forward from this session. importantes ser levados dessa sessão, que é o primeiro, é que It's not just perigo about the hazard, não it's é the só product o of risco, exposure
É o risco, a interseção de exposição, vulnerabilidade e capacidade existentes. Mudar um deles vai mudar o risco, o nível do risco. O segundo, o VCA não é um inventário de danos. É uma estrutura que requer que você identifique as capacidades, o que está sob risco e por que que está sob risco e o que que pode ser feito em relação a isso. Terceiro, o conhecimento local, que nós incluímos o conhecimento local aqui, porque é importante quando se chega nos limites, o conhecimento local, hum, temos que triangular esse conhecimento com os conjuntos de dados formais e o pensamento em cascata evita que esses pontos deem uma falsa sensação de segurança. E sempre devemos perguntar qual é a próxima peça desse quebra-cabeça. Então, por último, o VCA não termina quando a matriz está completa. Ele termina quando as ações de adaptação são feitas e são atribuídas e programadas para revisão. Tudo precisa dessa análise. Muito obrigado pela atenção de vocês nessa sessão. Espero que eu tenha conseguido fornecer a vocês importantes informações sobre a próxima parte da sessão. Muito obrigado. Muito obrigado, Genito. Foi uma ótima apresentação, muito clara, com muitos exemplos. Tenho certeza que os participantes já estão pensando o que podem fazer e aplicar alguns dos seus exemplos. Eu vou agora passar para o nosso próximo palestrante, que vai nos guiar nessas listas de verificação, e vocês vão ver como nós vamos ver essa análise de VCA. Nosso próximo palestrante é o professor Bob Mesh. Professor Mesh é o atual presidente da Organização Mundial de Médicos de Família na região africana e professor de Medicina de Família e Atenção Primária na Universidade de Stellenbosch, na África do Sul. Ele também coordena a Rede Institucional de Atenção Primária e Medicina Família na África Subsaariana e é editor-chefe do African Journal of Primary Healthcare and Family Medicine. Ele tem interesse em mudanças climáticas e atenção primária à saúde na região africana e tem colaborado nessa área com o Climate Action Accelerator e a rede Climate Change, Migration and Health. O trabalho dele tem se concentrado em como melhorar a resiliência climática das unidades de atenção primária, desenvolvimento profissional contínuo dos profissionais, bem como a formação inicial. Ele também contribui com a Escola de Estudos Climáticos da Universidade de Stellenbosch e tem como foco o fortalecimento da capacidade educacional e de pesquisa sobre mudanças climáticas e atenção primária à saúde. Muito obrigado, professor Bob. A palavra é sua. Muito obrigado. Antes de eu começar, eu queria verificar quais são os seus planos em termos de perguntas. Eu sei que eu tenho mais ou menos 30 minutos. Nós podemos passar uns 10 minutinhos, não tem problema. Se o senhor estiver disponível, claro. Ok, eu vou tentar andar um pouco mais rápido com o material inicial, que tem coisas bem parecidas com o que o Genito apresentou. Eu vou apresentar aqui só reconhecendo meus colaboradores do governo da África do Sul e da cidade do Cabo. Eu sou médico de família, então eu vou abordar isso de alguém que realmente trabalha no sistema de saúde. Esse é o quadro de medição da OMS para sistemas de saúde das lentes de atenção primária. Pela primeira vez que eu li isso, eu vi ali que sistemas de saúde e unidades de saúde resilientes já está no mapa aqui que eles medem.
seja você olhando para a atenção primária de saúde ou não. Então, nós precisamos encontrar formas de ver como isso é feito e viabilizar. Essa é a definição que Genito já cobriu em outras palavras, que serviços de saúde resilientes ao clima são aqueles capazes de antecipar, responder, lidar, recuperar e adaptar-se aos choques e estresses relacionados ao clima, de forma a fornecer cuidados de saúde contínuos e sustentáveis às populações-alvos, apesar de um clima instável. E esse diagrama da OMS ilustra essa definição, que é semelhante ao que o Genito estava dizendo sobre a clínica A e a clínica B mais cedo. Nesse gráfico do lado esquerdo, basicamente está dizendo onde você começa, se você é a clínica A ou a clínica B em relação à sua capacidade. Depois você vai passar por um choque climático, como um enchente ou uma seca, e você vai responder, vai reagir, você pode se recuperar. E a questão é, se você se recupera, você já passou por algum colapso, você vai conseguir recuperar muitas unidades de saúde, ou você vai se recuperar ao que você era antes do evento, ou se você vai se tornar ainda mais resiliente no futuro. E um dos problemas com nessa experiência de alguns casos na África do Sul, às vezes você não tem a chance de se recuperar tão bem. A OMS produziu esse guia sobre sistemas de saúde resilientes. Então, eu acho que seria muito útil se você está no nível subnacional, se você é um formador de política, se você estiver a cargo de um sistema de saúde. Mas esse é o guia que é muito útil se você estiver no nível da unidade de saúde ou num subdistrito com algumas unidades de saúde primária e estiver pensando como eu vou abordar esse tópico de resiliência. E eles destacaram essas 4 áreas da força de trabalho dos profissionais de saúde, que é o WASH, que é higiene, saneamento e saúde, energia e tecnologias e produtos de infraestrutura são as 4 áreas que você deve olhar. O que é interessante nesse quadro é que no lado esquerdo, eles colocaram as mudanças climáticas, quais são os choques e os estresses. Essas são as 4 áreas que nós precisamos pensar em termos de criar resiliência. Mas também do lado direito, são as mesmas 4 áreas que você precisa pensar se pensar em prevenir o dano para o atendimento de saúde e a sustentabilidade. Então, eles ligam a resiliência climática e sustentabilidade ambiental nesses 4 tópicos. Genito viu isso também, conectando essa abordagem de cima para baixo ou de baixo para cima. Se você tiver planos de adaptação nacional relacionados à saúde, e esse guia com os gerentes e para a liberação de recursos e o que precisa ser feito no nível local, temos uma avaliação mais granular, com subdistritos e distritos em diferentes países que são totalmente diferentes. É diferente ver um plano de ação que funcione bem nesse contexto específico e nesse local específico. Então, nós precisamos de ambos e para que sejam conectados aí no meio. Esse é um outro diagrama, que eu acho que o Genito já mostrou aqui em bem aprofundado, então não vou gastar muito tempo aqui, mas é a ligação entre perigos e riscos e exposição e vulnerabilidade e capacidades, e é o que nós tentamos medir no VCA. Então, esse aqui é a parte principal, com as etapas práticas em fazer essa avaliação de vulnerabilidade e capacidade. Nós embarcamos na Cidade do Cabo e na África do Sul, nós tivemos um acelerador de mudanças climáticas, um manual de como abordar isso tudo, e a versão mais
recente tem mais interações de como nós vamos melhorar. Vocês podem ter o acesso ao site aqui, mas anteriormente nós fizemos um piloto num hospital no Chad e a gente fez esse piloto em unidade de atenção primária, principalmente na África do Sul. E como resultado da nossa experiência, nós contextualizamos isso em 8 etapas. Não é uma ferramenta, mas é um processo. Eu vou falar rapidamente sobre cada um deles. Primeiro, nós temos que nos preparar para o VCA. Segundo, nós temos que rever os dados existentes. Depois, nós temos que contextualizar as ferramentas e adaptar. Em quarto, nós temos que coletar dados quantitativos, uma auditoria. Depois, em quinto lugar, coletar dados qualitativos por meio de discussões de grupos, juntar tudo isso numa matriz de solução e risco, num processo participativo, onde nós priorizamos as soluções e desenvolvemos um plano de ação e, finalmente, na etapa 8, apoiar a implementação desse plano de ação. A primeira etapa é se preparar para essa VCA. Nós fizemos como um projeto de pesquisa e uma das coisas que a gente estava interessado em experimentar isso é se isso pode ser feito numa equipe de gestão de subdistrito ou numa equipe comunitária. O que eu vou falar aqui, nós vemos mais como uma atividade de pesquisa nesse ponto. Nós tínhamos uma equipe que consistia de especialista em medicina de emergência, um médico de família, um pesquisador de nutrição, alguns consultores da CEA e dos gestores subdistritais e especialistas em saúde pública da universidade. Então, era uma equipe bem diversificada de pessoas e é importante definir o escopo do VCA, se vai ser em uma unidade de saúde, se vai ser em todo um distrito, se vai ter uma amostra de unidade naquele distrito, ou se vai incluir também os hospitais distritais. E são decisões importantes a serem tomadas. E também nos objetivos, se vai focar somente em resiliência climática ou se vai pensar somente em questões relacionadas à sustentabilidade ambiental. No nosso caso, no nosso subdistrito, os gestores falaram, eles queriam cobrir também o alcance da VCA. Nós estávamos nos engajando com stakeholders locais, Departamento de Saúde Pública, e nós fizemos reuniões com líderes comunitários também. Tem uma barra aqui aparecendo, deixa eu tentar tirar. A etapa número 2 foi ver o que nós já sabíamos sobre esses distritos, que nós estávamos pesquisando em 6 unidades de saúde, e quais são as informações sobre os dados, sobre os riscos climáticos existentes. O que nós já sabemos sobre as vulnerabilidades e as capacidades dessas unidades de saúde, morbidade, fatalidade. Então, isso já podia ser preenchido na matriz de solução, para saber quais são as lacunas de conhecimento que nós tínhamos que abordar no VCA. Essas foram algumas das informações que nós coletamos, informações quantitativas. No gráfico na parte de cima, foi uma previsão do Departamento de Planejamento Ambiental da África do Sul sobre o aumento da temperatura e a redução de chuvas nessa parte do país. O mapa ali na esquerda mostra na costa oeste da África do Sul, e as 6 unidades de atenção básica que nós pesquisamos. Na parte de baixo, nós vimos uma inundação numa área que cortou o acesso da estrada pelo rio. E uma das aldeias que ficam na parte de cima da montanha, metade da aldeia já foi destruída. Então, nós obtivemos algumas informações ali para saber os riscos e perigos climáticos e o que já foi feito.
A etapa número 3, nós descobrimos que isso foi muito importante porque a gente estava pegando algo que já foi usado anteriormente no hospital em Chiadi e a gente aplicou a diferentes contextos. Tínhamos que voltar ao guia da OMS, porque o guia da OMS, naquele documento, tem mais de 200 sugestões que podem ser auditadas e na linguagem que não seja tão acessível para os profissionais de saúde. Então, nós voltamos para aquele guia, vimos o que era relevante e combinamos na auditoria existente. Então, nós chegamos a 72 itens. E isso foi uma validação da ferramenta que era necessário toda vez que você fosse usar, dependendo do escopo das unidades que você selecionou. E também para entender algumas outras ferramentas, nós tivemos treinamento de como usar a matriz, como conduzir as discussões nos grupos de foco e assim por diante. Então, o treinamento e a adaptação foi muito importante nessa etapa. Depois, nós fomos para a visita dessas unidades de saúde, que foi bem semelhante ao que o Genito estava dizendo. Nós tivemos uma ferramenta de auditoria com alguns itens. Depois, nós sentamos com a gestora operacional, que era uma enfermeira dessa clínica, para ter uma discussão sobre a ferramenta que ela usava, se estava completa para cada unidade de saúde, e nós olhamos, observamos, inspecionamos, tiramos fotos para verificar a realidade dessas unidades de saúde. A ferramenta de auditoria, só para mostrar a estrutura de vocês, no lado direito aqui nós temos as 4 áreas que a OMS recomenda para as unidades de saúde, e no lado esquerdo são os sistemas de saúde, que a gente não usou muito o componente de prestação de serviço. E nós adicionamos aos 4 que a OMS recomenda. E nós terminamos com 6 áreas que nós auditamos, olhando para energia, água, resíduos e saneamento, infraestrutura e equipamentos, força de trabalho da saúde, preparação para emergências e prestações de serviços, como se os programas de saúde previam alguns desafios e se havia alguma abordagem a determinantes sociais da saúde nessa auditoria. Isso aqui é só para mostrar como é que é a ferramenta. Nós temos dados categóricos aqui. A coluna na direita mostra as anotações qualitativas para qualificar algumas das respostas, para ter informações mais ricas. Então, nós temos aqui uma foto de uma das páginas que foram preenchidas. Então, sim, nós tínhamos as respostas categóricas, mas tínhamos muitas informações qualitativas que foram muito valiosas para nós anotarmos de cada unidade de saúde. Depois, nós pegamos essas ferramentas e colocamos numa planilha do Excel, uma coluna para cada unidade que nós visitamos, com as respostas dadas pelos funcionários. E essas áreas em amarelos resumem em alguns distritos o resultado da auditoria de acordo com os 72 itens que nós tivemos. Isso nos dá uma figura final desses distritos. Da etapa 5, onde nós voltamos algumas semanas depois para 3 dessas unidades, as maiores, aquelas que pareciam ter mais risco, e nós conduzimos uma discussão com os grupos, e a gente sentou numa mesa com eles, e a gente juntou de 8 a 10 pessoas, alguns da própria unidade de saúde, enfermeiros, técnicas de enfermagem, recepcionistas, farmacêuticos, e alguém da comunidade, os serviços comunitários também, e as enfermeiras que coordenavam programas dentro da comunidade. Então, a gente combinou esses grupos, depois a gente começou a desenhar um mapa da comunidade, lembrando sempre cenário, e isso mostra exatamente a mudança de um cenário de
calor extremo, flooding and wildfire uma foto que eu the mostrei main antes problem that de they uma inundação, que o principal problema que eles was extreme heat. tiveram This happened in nesse the verão 40s. foi um calor extremo, acima And de 40 graus. then they sort of remembered that day, that Depois week, eles têm que and how lembrar they desse dealt with dia, it, de como é que what eles happened to the lidaram com patients, what esse happened to them. problema, And como through é que eles that fizeram com os discussion, pacientes, e por we meio would dessa discussão, explore a the gente vulnerabilities, explorava the capacities, as and the vulnerabilidades, potential as capacidades solutions e as possíveis that had come out of soluções their que experiential podem ter learning, saído or that com they could esse see would be aprendizado valuable in deles, the para eles future. poderem ver o que pode ser valioso no futuro. So we had a very sort of rapid Nós approach to entregamos data uma collection abordagem and bem analysis. rápida da coleta de dados e While one análises. person was Uma facilitating this pessoa discussion with the estava group, another facilitando person essa was discussão standing com in o the grupo e room outra with a pessoa very estava simple ali na template sala where they com were um collecting modelo, information coletando already todas on as what came up informações, from the o que group around surgiu dessa vulnerabilities, discussão em capacities, termos and de solutions. vulnerabilidade, capacidade e The soluções. conversation was also A recorded, so we conversa can também listen to foi it again gravada, later. então a gente pode ouvir And then after the posteriormente. group, E this depois person da then discussão do immediately grupo, wrote uma an pessoa analysis, imediatamente escreveu uma a very análise deductive approach, sort of de what did they say do about que as pessoas vulnerabilities, what did they disseram say sobre about capacities, what did they vulnerabilidade, say capacidade, o que about que elas potential disseram sobre solutions as soluções for possíveis. now or in the future. So, and you can see on the right here, this is E the vocês type podem of ver no 2, direito 3 aqui, page nós summary temos for each focus group resumo de that duas ou was três páginas de created, cada and then grupo from that de we can discussão. extract across all E the aqui focus você groups pode extrair de todos os grupos vulnerabilities, focais capacities, and solutions as that relate to the vulnerabilidades, capacidades e soluções same 6 areas relacionadas that were às audited. 6 áreas que foram Then auditadas. stage 6 actually Para a was etapa to 6, foi criar integrate all of this e into a integrar risk and tudo solution isso matrix, em which was uma again for matriz de us in riscos e an Excel soluções. Para spreadsheet. nós, também So foi this is feito just a numa screenshot. planilha So do you can see Excel. Essa first aqui é uma column figura. was the Na primeira climate coluna hazards foi and os also sometimes perigos sustainability climáticos e, às challenges. vezes, The second desafios column de was sustentabilidade. A vulnerabilities, segunda then foi capabilities, vulnerabilidades, then the result of capacidades, risks, o resultado dos then the riscos, potential interventions. as possíveis Interventions might have intervenções, come e as from intervenções the podem people that we vir had das interviewed or pessoas talked que to. nós They could entrevistamos e also com quem come nós from conversamos, e também podem outside vir experts or de people with especialistas technical externos information. com informações And mais then they were técnicas. classified E according to depois the nós 6 areas classificamos that I've em 6 outlined to áreas you. So que we came nós up with an destacamos. Nós integrated criamos matrix uma taking matriz information integrada, from step 1, pegando as step informações da 3, etapa 1, da step etapa 4, and 2, step etapa 3, 5. etapa 4 e etapa 5. So then the final phase was to go Depois, a back fase actually final to the foi voltar sub-district management para team and to a now equipe de present to gestão them dos subdistritos e these apresentar a elas solutions, as the risks and soluções, solutions a according to the matriz de 6 riscos e areas, soluções de acordo com and as then 6 to áreas que foram discuss with them, auditadas, e depois one discutir area com at a elas, time, uma área por what vez, had come up as o potential que tinha actions or solutions. saído como ações And then the potenciais. criteria that we E o used was critério que nós what would the usamos cost be to the health foi system, o what would be the custo do impact of sistema de climate saúde, qual era o resilience impacto da or resiliência carbon footprint, climática, o or other impacto na pegada de environmental carbono parameters, ou outros what parâmetros actions actually might ambientais, belong to other quais são os sectors. outros So there's a need setores for que intersectoral podem estar collaboration here. envolvidos nessa There's stuff colaboração. about roads, for example. Por Obviously, the exemplo, health as department is not going to estradas solve that. ou o departamento de saúde não resolveria esse Whether it was problema, aligned with existing se policies haveria and um where to alinhamento de get políticas support, and of course existentes ou se the a gente precisaria feasibility de of apoio e a doing it. viabilidade de And fazer as a essas result of that, we ações. took, I think, Como over 40 resultado or disso, 50 potential solutions. tinha We ended up with this 40 ou 50 soluções streamlined action possíveis, plan então a for the gente sub-district. aperfeiçoou And there were aqui, some aperfeiçoou aqui os actions that were planos de ações para short-term that could be cada done essentially with distrito. existing O que podia resources. ser There feito were com os some recursos actions that could be existentes, done algumas longer ações term que that podiam needed ser feitas no additional longo prazo, resources. I'm not going to com go, outros I think, through all recursos. of Não vou this, entrar em tantos but detalhes very, aqui, very mas practical actions that could foi be taken. foram I'll just ações bem show práticas you que a podiam few. ser So in terms of tomadas. infrastructure, Em termos de they were looking at infraestrutura, insulation in the roof estavam olhando spaces and isolamento painting the nos roofs with highly telhados reflective ou white paint to pintar os reduce telhados com temperature, have better tinta temperature control. reflexiva, In terms of products, controle de actually, temperatura. there was a Em need to termos de provide the produtos, community havia a health workers necessidade actually de with fornecer aos protective profissionais de clothing saúde to continue working ferramentas ou in vestuário de floods or proteção extreme heat para eles and atuarem adverse em conditions. calor extremo ou Um, inundações. with waste, for Com os example, resíduos, por exemplo, at regional hospitals, the province had already introduced an hospitais regionais já alternative tinham medical waste introduzidos system that used sistemas de heat and gestão friction de to resíduos take hospitalares hazardous waste and para turn it into levar very esse harmless resíduo hospitalar pellets.
para therefore em need to pallets incinerate medical waste. para poder And incinerar we were looking esses at whether the resíduos. Nós estávamos sub-district could actually vendo adopt se that o same subdistrito podia system to adotar deal esse with their mesmo waste, sistema which would, of course, para now com be seus resíduos. an example of improving environmental Então, esse seria um sustainability. exemplo de melhorar a sustentabilidade ambiental. So, after all of this is great, we had an action Depois de plan. Of tudo course, isso, there was nós then a need tivemos to um plano de support ação, the district havia management necessidade team de apoiar a in equipe implementing it, and local this is what we're still para really busy with, implementar I think. esses So planos de results ação. were Eu acho que essa presented, foi of a parte course, to mais the difícil. district level Nós management, tínhamos que and to the mostrar province, and aos that gestores actually also informed policy making at the provincial level and the development of an como action ter plan for the uma province. formulação de política mais informada To follow up, so with the local e leadership. um So the follow-up short-term com as things lideranças that locais. should be Então, easy as to coisas do de still curto can prazo fall off the que eram mais agenda if fáceis de there's an fazer, ongoing que podiam preencher a conversation. agenda dessas And estações de saúde, these things need to be embedded e into isso the annual precisa planning ser cycle and incorporado budget no ciclo de of the district planejamento if they're going anual to happen. do distrito. Right, so final thoughts. I Então, have considerações time, but finais aqui, eu acho que just to say não that this estou was very dentro do much meu an tempo, adaptive mas isso foi um learning processo de process, not just a aprendizagem one-off adaptativo, não kind of foi um assessment evento event. de uma avaliação It was very pontual, foi participatory. um evento muito It wasn't just a lot of participativo, outsiders não coming and só sort of com measuring and várias ferramentas assessing externas, mas people. também muitas pessoas estavam avaliando tudo. There was value, I think, in having Houve both muito national valor and local nos facility VCAs level em nível nacional e no nível de VCAs. cada unidade. The actions varied As from small ações variam scale, de very easily pequena a done, to grande larger escala. scale ones. And I think this A interdependence of looking at both climate interdependência resilience and entre environmental resiliência climática e sustainability sustentabilidade was ambiental estava helpful, and presente, then the foi need to útil, embed this e within tivemos que the integrar com os annual planning processos anuais de governance processes planejamento and not e a just leave governança it do at the level of distrito, an e action não plan. deixar só no nível de plano I de think ação. that is it. So I Eu hope acho the que time esses são os meus hasn't slides, espero que eu não tenha gone passado do completely meu away from tempo. us. Amazing, amazing. Thank you so Incrível, much. That muito obrigado. was really, really interesting. A lot Foi of muito example, and interessante, I muitos really exemplos, want that the participants take a look e eu very carefully in quero mesmo your que os slides and see participantes the olhem com checklist and cuidado also the manual. todas essas I will checklists, todos share os with slides, them todo o also manual. Eu vou compartilhar com eles também the link with o this link guideline. com And esses Janito, para please esses turn on guias. your E Janito, camera, por and favor, we pode have ligar sua câmera 10 e minutes nós for vamos ter 10 our minutos final aqui para a discussion. I nossa think discussão final. we can address many Eu of acho que the podemos participants' doubts here. perguntar aos participantes aqui. Great. So, I have some very interesting questions Tem here. algumas perguntas bem interessantes aqui. I have one that maybe can be Tem uma discussed by aqui two que of- pode of ser you- discutida by por both of you. ambos In an vocês. area, exposed to Numa área multiple exposta hazards, a vários is there a way perigos, to grade existe them in alguma order forma to de focus on the classificar para priority focar ones, nas especially prioridades, when the principalmente resource is quando os scarce? recursos são escassos? Who wants to go first? So, Prof. Bob, Quem to go quer ir first or primeiro? want me to go? No, go for it. Não, pode Yeah, falar. There is, I would say that there is an approach, Eu diria que which is tem called uma abordagem multi-hazard que é risk chamada assessment, de avaliação de which risco de allows you vários to, perigos, que of course, permite those hazards will not occur. que é claro que One will esses be a perigos não consequence, ocorrem it's likely to be todos a consequence of sozinhos. the other. Provavelmente vai haver So uma what we see in most consequência. cases Então, o que that nós vemos na maioria dos we casos, have, for example, I will just bring an example of a por central region in Mozambique, exemplo, na Mombasa região City, which was hardly hit by Cyclone Idai. Because it's a coastal city, what you have is that you have the cidade, flooding that is você caused by the tem direct precipitation, enchentes but que also foi causada flooding that pela is precipitação caused e by uma enchente que é causada by the river. por uma It's a inundação do rio, it's a fluvial flood. Então, é uma enchente And fluvial. because tropical cyclones normally Os ciclones raise tropicais, the tides, normalmente, so we have these aumentam three as types marés. Então, nós temos of três events, but tipos de the evento. hazard here is not the rain that O is perigo falling, não is é a the chuva que está flood caindo, inundation. é a So depending inundação. Então, on the dependendo cause of da the causa flood, you may da say, okay, enchente, this flood você is the pode dizer, magnitude bom, X, essa and we aqui have é a to magnitude prepare for that 6 flood. e nós So já estamos we preparados should para look essa at the enchente. Nós potential temos que impact, olhar the o magnitude
o impacto em potencial, a the impact rather magnitude than desse the impacto, magnitude of the em hazard vez per da se, magnitude because do depending on perigo, how porque isso depende prepared you are, you de can have quão maybe preparado você está elevated structure. I mean, e se it's você not tem uma about, infraestrutura yeah, elevada. you have to look at the potential of risk Você tem and que olhar then o risco em Yeah, potencial well, just a primeiro. couple of thoughts. The one is that from a service delivery point of view, Bom, you do can't ponto have de like vista an de prestação de emergency serviço, você preparedness não that's pode different ter for every uma possible preparação de emergency. emergência. So it's very important actually that we É have importante emergency preparedness for, ter like uma an preparação de infectious disease emergência outbreak para or para um surto de doenças multiple calamity infecciosas, event or a para climate um evento hazard, de and that várias somehow these mortes things will ou um be evento climático. integrated. Tudo And isso I think precisa the estar issue is that integrado. Eu acho that sort of que o emergency problema é que preparedness has esse not tipo de preparação de until now really emergência considered climate não hazards, é so it needs tão to be considerado kind of added com in. as resiliências In terms of climáticas. multiple climate Então, hazards, em we did termos have, de for example, in vários the Cederberg, which I was riscos showing you, we had climáticos que eu multiple estava climate mostrando hazards. aqui, We nós já had the main tivemos one was casos heat, assim. but we also Nós had tivemos o periodic principal, que era flooding, calor extremo, mas tivemos and enchentes também wildfires, and in fact, even one e facility was at risk from sea level rise. queimadas e também So, com o aumento do nível do and we mar. had to consider them all. E It tínhamos que wouldn't make considerar sense to have todos. just Não faria considered muito the one. sentido So considerar they só all um desses interconnected. perigos. Todos estão na mesma matriz. There is also a very interesting Também tem question, uma and I pergunta think muito interessante, this is like a next step that que eu acho maybe que é a people are próxima not there etapa, que as yet, but pessoas ainda não it's good chegaram lá, to start to thinking mas about é bom is começar a what pensar nisso. indicators and Quais são os tools would indicadores you recommend for você measuring the recomendaria resilience of a para health medir a facilities and a resiliência de uma health unidade de system to saúde e de um climate-related sistema de shocks, saúde while em maintaining relação the a choques quality climáticos, and ao equitable manter a access qualidade e to acesso and igualitário use reproductive, maternal, and newborn e health usar service? um So serviço de both saúde of you can reproduzível. Eu also acho que respond ambos podem to that, responder. like indicators of resilience. I think we Um are indicador de in resiliência. Eu acho que nós estamos this step now, nessa etapa agora, considering that we are going to have the global considerando que donor nós vamos adaptation ter and a there will be adaptação some aos planos measure on globais, that. que vai haver alguma medida em relação a isso. well, I would just refer the participants to Bom, eu my last slide, which I did not show, but mostraria aos participantes has a aqui no very meu good último material slide, que on the tem bons WHO materiais guidance, sobre o guia da which OMS. I think the checklists Eu themselves acho que o somehow checklist que a very aparece good ali guidance on é that um bom regard. guia Of course, nesse some of the sentido, indicators porque é will claro que alguns depend dos indicadores vão depender will be specific to the locations where these aos exercises is going to locais be específicos onde essas conducted. unidades de But saúde overall, estão. I would recommend that Eu the guidance, the existing recomendo guidance, o guia either from existente ATACH and da WHO ATASH e da or from OMS, WHO ou is ambos. used, the one that has been referred by Prof. Bob as well. A gente Yeah, já I would usa go os for that dois, one. então eu usaria esse guia. My reflection on that one, Minha reflexão I mean, sobre isso clearly é que this is a sort of claramente complex adaptive process. There's not going é to um be one processo indicator that's adaptativo going to like muito nail it, you know. And the complicado, não dá intention, para of course, is to come up cobrir tudo. with a viable action plan that Mas se a gente tiver um plano de contributes having ação, looked at this complexity. tendo olhado essa complexidade I toda, suppose, you know, you could, eu for example, take imagino those que 6 você areas pode that I pegar mentioned essas and 6 áreas que eu pull out one or mencionei two aqui, indicators for pegar each and um ou come up with dois some sort of indicadores para score, cada uma that delas might be para fazer possible, uma but that pontuação. wasn't Isso pode really, ser in our possível, case, the intention of the process. mas não It era simply a was to intenção do processo desde o início. sort of look at it comprehensively Temos and the que olhar complexity and come up a with an complexidade e a action plan. That was abrangência really desse plano de the ação. focus. Yeah. Eu acho que esse foi o foco. Just maybe a small addition to that Só is para eu that adicionar aí o que você falou for the aqui, exercise that was conducted para o here, exercício basically que for the foi vulnerability conduzido adaptation, em we relação have à adaptação e vulnerabilidade, nós the exploramos exposure a and the exposição vulnerability e a adaptive vulnerabilidade e a capacities, capacidade and also the adaptativa elements e também os of elementos the existing capacities. das capacidades So the existentes. focus should be Então, o foco deve ser sempre given to what we would consider low-hanging o que nós fruits, consideramos what we call as coisas low mais regrets or fáceis, low regret, as, because of course we are all aquela fase de constrained in terms não of nenhum arrependimento que eu financial falei resources, antes, but we should porque não os always recursos look at financeiros, things mas that we nós can sempre temos do que olhar and as can coisas que nós always podemos be like fazer a e positive result sempre ter um in resultado the given positivo conditions. em uma But determinada overall condição. adaptation is only Mas a reached when the adaptação, nation that is changing, I mean our vulnerability is temos taking que ver place. se a Until we can do this, vulnerabilidade it's está that's not acontecendo. possible.
Uma coisa que a gente precisa aprender no setor de saúde é como a gente consegue ver o dinheiro que está disponível para adaptação e o dinheiro que vai estar acessível para nós. Talvez pode ter algum financiamento que possa ajudar para encontrar o financiamento certo. E os dois falaram sobre priorização, né? Que impacto vai causar o maior risco. Primeiro a gente endereçar uma coisa e outra. Nós temos uma outra pergunta aqui sobre participação da comunidade. Dentro do sistema de saúde, você apresentou que as comunidades estão incluídas como parte do sistema. No entanto, na realidade, as comunidades são consideradas beneficiários e não partes integrais do sistema. Isso requer uma mudança de atitude e um pacote prático para integrar comunidade no sistema de saúde dentro do modelo que o senhor apresentou. Você tem algum exemplo disso? Nas mudanças climáticas, mais do que nunca, nós temos que incluir a comunidade. Eu acho que o senhor mostrou e pode nos dar alguns exemplos sobre isso. Yeah, in fact, I mentioned a different Na verdade, eu initiative mencionei uma iniciativa diferente que estava funcionando, que é o Early Warning for All, que é um componente importante para comunicar lá na ponta. Não é só a forma como eu passo essa mensagem, é a forma como essa mensagem é percebida e a medição de como essas medidas vão avaliar, se as pessoas vão reagir positivamente àquela mensagem. Definitivamente não pode ser feita em todas as reações. A reação positiva é como nós avaliamos isso. Vamos discutir com a comunidade, porque é o que a gente viu nos últimos slides. Não estamos avaliando somente os registros dos dados climáticos. Estamos também avaliando qual é o conhecimento local. Nós temos exemplos do que acontece nos anos e que nós não temos registros de um certo evento. Esse tipo de coisa. Então, tem que saber se nós vemos a idade da pessoa, identificar o que está acontecendo. Isso aplica à saúde também. Temos que identificar que tipo de surtos nós tivemos e por quê, onde nós temos a observação. Esses são os exemplos que eu posso dar. Esse processo é focado na resiliência climática da unidade de saúde, mas também tem um processo semelhante à resiliência climática das comunidades. E os dois podem ser relacionados. Então, o sistema de saúde é uma das capacidades que a comunidade tem. Nós já experimentamos uma forma participativa das comunidades, um processo semelhante, mas com os membros da comunidade. Nós publicamos um estudo de Botsuana, que foi mencionado antes, e ele descreveu o processo das comunidades e do ponto de vista da África do Sul, nós tentamos implementar o que a gente chama de atenção primária orientada para a comunidade, que a gente olha para a comunidade como um todo e não só os pacientes que estão ali sendo atendidos. Para chegar nesse ponto de participar com a comunidade, parece ser muito difícil para os sistemas de saúde. Mas estamos no caminho para tentar fazer isso. E, por meio disso, a gente consegue tratar dos determinantes de saúde. Então, é uma abordagem completa
no nível local para poder lidar com alguns determinantes ambientais fora dos domicílios. Muito obrigado, professor Mestre. Tem uma outra pergunta aqui que foi muito interessante. Quando uma unidade já completou a VCA e identifica seus riscos prioritários, qual é, normalmente, o maior desafio em transformar esses achados em mudanças no nível da unidade? O senhor mencionou que está nessa fase agora, você pode dar alguns exemplos? Não necessariamente que vai acontecer em todas as situações. Eu poderia compartilhar com histórias de sucesso aí. Eu gostaria de poder compartilhar essas histórias de sucesso, mas tem alguns distritos bem difíceis. Sempre há um tipo de circunstância imprevista ou dificuldade de implementação. Nós sempre tentamos ter um financiamento externo para essas atividades. Nem todas a gente consegue. Nós tivemos alta atração com a província, que tem uma ação, um plano de ação já preveníveis para que esses recursos sejam usados. Mas é muito difícil. Eu não quero subestimar o aspecto de implementação desse plano de ação. Precisa de muita coordenação e a gente já passou na Cidade do Cabo, na equipe subdistrital, fazendo tudo sozinho, sem a ajuda dos pesquisadores. Então, a gente tem que ver como é que isso vai funcionar. Mas a gente pode ter uma apropriação da equipe de gestão do subdistrito e talvez isso vai ajudar. E também temos que fazer projetos pilotos em diferentes distritos no Quênia, em Gana e no Malawi. E eu acho que a gente vai fazer isso. Ok, nós vamos estar aqui. Bom, se você tiver qualquer material que queira compartilhar com os participantes, por favor, me enviem, que eu acho que eu vou ter o prazer em compartilhar. Eu vou terminar a sessão e antes de terminar, eu quero desafiar os participantes a conduzir um VCA na sua unidade como próximo exercício para falar sobre os riscos e os perigos, para passar por todas as etapas e vão fazer parte da nossa última sessão que você pode apresentar. Então, nós vamos preparar um formulário de cadastro para você participar e nós vamos selecionar alguns participantes que vão apresentar isso na última sessão. E nós vamos ter um painel e você pode tirar dúvidas, talvez o professor Mestre e Genito podem participar também no painel. Vamos ver se vocês estiverem disponíveis. Muito obrigado, foi uma sessão muito interessante e muito informativa. Eu acho que todo mundo se beneficiou bastante. Nós também temos alunos de medicina que vão fazendo parte desse VCA nessas unidades de saúde. Então, acho que é interessante essa ideia, é um exercício interessante. Muito obrigado. Muito obrigado, Genito. Tchau, pessoal.